O Ibovespa voltou a operar com instabilidade nesta semana, que foi marcada pelas perspectivas de uma desaceleração na China. As ações da Petrobras seguiram o benchmark, já os ativos da Vale mostram uma tendência um pouco melhor no acumulado dos últimos 7 dias. E na edição desta quinta-feira do Visão Técnica, os nossos convidados são os grafistas da XP Investimentos, Marcos Mor e Osnei Cola, da equipe Trader. Marcos e Osnei, vamos começar falando sobre o Ibovespa. Como vocês acreditam que o índice irá se comportar no curto prazo? Ele tem força para retomar a sua tendência de alta ou esse movimento de realização ainda deverá se manter no curto prazo? Eu acho que o Ibovespa está em tendência clara de alta ainda. Esse recuo dos últimos dias é só uma correção normal dentro de uma tendência de alta. As médias móveis estão apontando para cima, está fazendo topos e fundos ascendentes. Tudo me leva a crer que a tendência segue de alta. Esse recuo dos últimos dias não é nada além de um zigue-zague normal que o ativo, o índice, enfim, todo o mercado passa, não é nada sobe em linha reta. Então acho que essa é uma correção normal. Está testando uma média móvel importante de 21, que é a média móvel mais importante, é um referencial para o mercado, né? E eu acho que deve engatar uma nova tendência de alta brevemente. Essa é a minha expectativa para o Ibovespa. Costumo dizer assim que nós podemos esperar tudo do mercado, né? A forte alta que nós tivemos de dezembro de 2011 para cá, né, que o índice saiu lá dos 55 mil pontos e atingiu a máxima no dia 14 agora de março a 68.969. Foi uma forte alta. Então, essa correção que está acontecendo agora nesses dias, para mim ela pode ter suporte, ela pode acontecer até a região dos 65.700. Então, talvez mais alguns dias de queda até essa região dos 65.700. Porém, através dos gráficos, nós visualizamos o gráfico semanal do Ibovespa e desde o início dessa alta de dezembro até agora não houve nenhuma correção. Aquele movimento zigue-zague que nós sempre vemos nos gráficos, pelo gráfico semanal, desde dezembro nós não temos nenhum movimento de baixo. O máximo que a gente teve foi uma semana de queda. Caso então o Ibovespa chega nessa região dos 65.700 e faça o rompimento, ou seja, passe a ser cotado abaixo desse valor, nós vemos então uma possibilidade de correção maior devido ao gráfico semanal não ter feito nenhum movimento de queda desde dezembro. Aí podemos ter uma correção um pouquinho maior lá na casa dos 62 mil pontos. Mas ainda o viés é de alta, tanto para o diário como para o semanal. Agora as ações da Petrobras acompanharam a performance do índice e vem reportando quedas no acumulado em 7 dias, como nós dissemos. O que o investidor pode esperar de Petro 4 daqui para frente? Eu acho que o momento é de indefinição. Está andando agora de lado, né? Está numa consolidação, no movimento lateral. Não tem uma tendência muito clara. Está fazendo topos descendentes e fundos ascendentes, ou seja, um movimento sem tendência definida. Usa um indicador chamado banda de Bollinger, que mede volatilidade, está estreitando, está andando de lado, mostrando pouca volatilidade, mas dentro de um movimento, de um canal lateral. Então, eu acho que pode ficar mais um tempinho aí andando de lado. Eu acho que vai clarear mesmo para Petro quando romper aí os 25 e 60. Eu acho que vai ficar com um cenário bem mais limpo pela frente. Ou pode também ir para o outro lado, né? Pode começar a recuar, pode cair e ter um suporte na faixa dos 23 e 30, que eu acho que é um suporte importante, não deve ser perdido para a manutenção dessa tendência, pelo menos ou para a volta da tendência de alta. Eu tenho assim até às vezes esquecido de olhar a Petrobras pela sua lateralização, né? O trader, ele costuma então, ou até mesmo procura operar papéis que estejam em tendência, ou de alta, comprando e vendendo a um preço maior, ou em tendência de baixa, vendendo e depois comprando a um preço menor. E a Petrobras fez um topo no final de janeiro, na casa dos 25,60, e um fundo agora no mês de fevereiro, em 22,80. E ela tem ficado aí dentro desse, claro que é um bom espaço, né? Temos aí 10%, um pouco mais de 10%, entre os 22 alguma coisa e os 26 e tarará, lá em cima. Só que está difícil a gente ver algum sinal, sobe num dia, devolve no outro, pela análise técnica, pela visão técnica da Petrobras, olhando o gráfico diário dela, que é o gráfico que a maioria das pessoas costumam utilizar, eu não vejo nenhum sinal de alta, nenhum sinal de baixa. Eu tenho esses dois pontos como parâmetros, 25,60 e lá embaixo
22,80. Enquanto ela estiver entre 22,80 e 25,60, eu estou tentando deixá-la um pouquinho de lado devido a essa lateralização. E quando o mercado está sem tendência, fica difícil a gente apostar tanto na compra quanto na venda, porque nós não temos sinais da força predominante, se é força compradora ou força vendedora. Na verdade, ela está neutra, nem força predominante compradora, nem vendedora. Então está difícil. Eu espero ela acima dos 25,80 ou abaixo dos 22,80. E sobre Vale 5, o que os gráficos dizem? Vale 5 fez um movimento bem forte, meados da semana passada, teve um dia com alto volume, e agora faz uma correção natural também, parece que o papel pega um pouco de fôlego para retomar um movimento altista também, nada demais, uma correção normal, na minha opinião. Eu não acho o gráfico da Vale tão claro, eu acho que atualmente está bem melhor do que o da Petro, por exemplo, mas eu não vejo ele assim com muita clareza, eu vejo muitas resistências pela frente. Eu acho que a Vale vai subindo aos pouquinhos, mas sempre esbarrando em algumas resistências. E assim, para ficar claro mesmo, eu acho que vai ter que romper aí a faixa do 43,35 mais ou menos, e tem uma mais importante ainda acima, em 44,10. Rompendo 44,10, eu acho que aí engata uma tendência claríssima de alta e pega força, acho que o papel vai embora. Vale 5, ela também, assim como a Petrobras, tem essa grande lateralização, só que ela é um pouco maior. Ela vem desde agosto de 2011. A resistência está na casa dos R$44 e o suporte está lá embaixo, 36,80. Então é um espaço ainda maior. E claro, ela sai dos 36,80, busca os 44. Aí sai lá dos 44, busca os 36,80. Isso aconteceu 1, 2, 3, estamos na 4ª vez que ela está fazendo isso aí. Então, veja só, no curtíssimo prazo aqui, olhando o gráfico diário, ela está em tendência de baixa. Ela fez um movimento muito forte essa semana, mas também, se nós olharmos, lá no dia 5 de março iniciou um movimento de queda que em 5, 6 dias ela caiu quase 10%. Então a tendência para ela no curto prazo é de baixa, ela tem topos e fundos descendentes. Eu vejo suporte nela aqui, primeiramente, nos 39,40, rompendo isso, ela abre espaço para buscar os 36,40, 36,50, que é a linha de suporte lá embaixo dela, né? Agora, se começar a subir nos próximos períodos e romper R$42, ela pode novamente buscar os 44. Tá certo, Osnei, tá certo, Marcos, muito obrigada pela participação de vocês. Visão Técnica termina aqui, mas nós estamos de volta na próxima quinta-feira. Infomoney está no mercado, está aqui.